E aí, pessoal, e tudo caminhou bem. Você acreditava nisso? O jogo foi difícil, é verdade, mas o 2-0 em Caxias deixou o Grêmio muito próximo do tricampeonato. Um treinador do Grêmio não conquista o tricampeonato gaúcho desde 1958. Repetindo, 1958. Olhem o tamanho da história que Renato está escrevendo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Vamos falar do jogo e vamos falar também de cada um dos jogadores, da individualidade do Grêmio na vitória de 2-0 sobre o Caxias na noite desta quarta-feira no estádio Centenário. Jogo de ida da final do Gauchão 2020. Vamos lá, vamos começar com o time, pode ser? Vamos lá. Vanderlei fez duas boas defesas, foi importante no jogo, sobretudo num chute no primeiro tempo. No final do primeiro tempo, um chute de perna esquerda alto em cima, ele com a mão direita evitou o gol, que seria o gol de empate naquele momento. Gostei bastante do Vanderlei. Vitor Ferraz, fisicamente um pouco abaixo, estava voltando, jogou toda a partida, lutou, brigou, mas abaixo de Orejuela, bem abaixo de Orejuela, eu diria. Não gostei muito do Vitor Ferraz, não. Jeromel, como sempre, não teve a mesma atuação que costuma ter, mas foi um jogador importante, como sempre, capitão do time, liderança, segurou ali, sobretudo no início do segundo tempo, quando o Caxias pressionou. Pedro Jeromel foi importante. David Braz, na média, é um jogador um pouco lento, pesadão, mas bom na bola aérea, brigou, lutou, muito experiente, foi bem o David Braz. Cortez, o velho nota 6 do Cortez, né? O Cortez ele não consegue nunca ser 5,5, mas também nunca consegue ser 6,5, né? Então manteve a média ali, fez uma partida razoável. Michael, enquanto esteve em campo, muito bem o Michael. Eu sou fã do Michael, sabe? O Michael é um jogador que está mais uma vez, e é outro que tem uma história muito bonita. A gente citou o Renato lá no início desse conteúdo, o Michael é outro que entra nessa discussão, né? Michael, quando chegou, o Grêmio estava na fila, e de lá para cá ele é protagonista em todas as conquistas do Grêmio. Essa que é a verdade, e ele no domingo tem chance de conquistar mais um campeonato, e é importante isso dentro dessa linha. Matheus Henrique, gostei do jogo do Matheus Henrique, achei melhor, por exemplo, do que nas últimas partidas, mais interessado, diminuindo as linhas e encurtando o campo. Gostei muito do Matheus Henrique. Alisson, dos últimos jogos do Alisson, talvez tenha sido o pior jogo dele. Ele é um jogador que gosta muito, ele é muito voluntarioso, é o jogador dito o operário do time, mas hoje ele pecou em algumas situações, acabou não sendo o jogador que a gente espera, que a gente conta sempre que possível. O GPR, burocrático, não conseguiu dar muito andamento à jogada, sentiu a velocidade do jogo, o Caxias imprimiu velocidade, o GPR acabou sentindo, e aí a gente tem que mais uma vez colocar aquele velho ponto de interrogação na figura do GPR, porque a gente espera mais dele. E ele hoje, mais uma vez, deixou o jogo muito burocrático, bate bem na bola, joga bem, sabe jogar, ninguém discute isso, mas precisa mais. O camisa 10 do Grêmio, o meia de articulação do Grêmio, precisa dar mais do que o GPR está dando. Vamos continuar torcendo que ele venha a ser o jogador que a gente quer. PP é um caso à parte. PP fez o gol no início do jogo, importante, assim como havia feito o gol lá contra o Flamengo, foi fundamental nesse jogo, fazendo o gol bem no início da partida, aos 7 minutos, em grande jogada do Isaac. E aí a gente já entra para falar do Isaac. Isaac muito bem no primeiro tempo, no segundo caiu de rendimento, acabou sendo substituído. Ele que é o jogador que está criando as jogadas do meio para frente. Só que ele precisa também concluir. Isaac não está conseguindo, está jogando mais como um meio articulador, não está conseguindo ser o homem lá da frente, e isso naturalmente diminui um pouco a capacidade dele. O homem lá, o centroavante, o cara mais avançado, tem que ter conclusão a gol, e ele não teve. Mas por outro lado, ele deu assistência para o PP, e o PP fez o primeiro gol do Grêmio no jogo. Só que o PP acabou machucando. O PP, aos 3 minutos do segundo tempo, sentiu uma contratura na coxa esquerda, no posterior da coxa, e saiu do jogo, dando lugar a Everton. Everton entrou na partida, correu, brigou, lutou, um pouco assim, atabalhoado às vezes, mas aí quis a história que aos 32 do segundo tempo, um escanteio, um rebote, ele pega um voleio de primeira da entrada da área
e acerta o ângulo e faz o 2-0. Golaço, gol daqueles de vinheta, aqueles que a gente procura a bola e quando olha para ela, ela tá dentro do gol. Golaço do Everton, gol de encher os olhos de todos. Ele que tem como característica o chute. E hoje ele mostrou claramente. Não foi o único chute dele no jogo, mas esse ele pegou na veia, no ângulo, o Pitol nem viu por onde passou. Golaço dele. Aos 29, o Thiago Neves entrou no lugar do Isaac e o Lucas Silva entrou no lugar do Maicon. O Thiago Neves muito interessado no jogo, mas jogando um pouco para trás, um meia tentando segurar a bola. Não sei se foi essa a necessidade que o Renato pediu para ele. Ele entrou também jogando para trás, também sem pensar. Teve uma falta, cobrou na barreira, um jogador que a gente sabe da postura e da possibilidade dele. Ele quer, ele claramente quer. Então vamos esperar que ele consiga um pouco mais de rendimento, ele que é um jogador muito importante dentro dessa estrutura do Renato. Aos 36 entrou o Robinho e o Paulo Miranda, saíram Alisson e Jean-Pierre. O Jean-Pierre eu já falei, Robinho e Paulo Miranda. O Paulo Miranda veio para a zaga, o David Braz jogou, o Grêmio jogou praticamente com uma linha de 3 zagueiros, acabou não comprometendo, o Caxias quase não teve oportunidade a partir dos 15 minutos. A grande chance do Caxias foi um gol anulado aos 3 minutos do segundo tempo, pelo VAR, muito bem anulado, estava impedido o jogador que fez o gol de cabeça. E aí o Grêmio conseguiu, a partir dessa entrada, tranquilizar o jogo. Teve ainda uma outra oportunidade de concluir, não concluiu, mas naturalmente deixou o jogo como o Grêmio gosta, né? Um jogo sob controle, um jogo relativamente tranquilo e traz para Porto Alegre um 2-0, ou seja, pode perder por um gol que conquista o tricampeonato gaúcho, o tricampeonato de um treinador, de um só treinador, fato histórico. Pontos negativos do jogo, depois a gente vai falar especialmente sobre isso, porque o Grêmio deixou 2 jogadores lesionados no jogo. O Isaac acabou sentindo o braço, num lance que ele dividiu com o zagueiro, ele foi escorar o braço acabou virando e ele machucou o cotovelo. Deixou o jogo por causa disso. Como eu disse, ele que é um jogador muito importante, mas que sentiu um pouco no segundo tempo. E o PP, que é a grande preocupação, sentiu o posterior da coxa ainda no primeiro tempo e no segundo tempo ele foi substituído. Jogador que tem uma capacidade muito boa de jogar, mas que sentiu, e isso preocupa demais o Grêmio, porque é um jogador, talvez o principal jogador para compor aquele lugar ali que foi do Everton Cebolinha por tanto tempo. Por isso, 2-0 com certa tranquilidade, vem para Porto Alegre com mais tranquilidade ainda para festejar o título gaúcho. É o que a gente espera e, sinceramente, é o que vai acontecer. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.